disse Jesus? Qual que é quando? Ah. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente por me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 lirá, lirá, paparirá, 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 lirá, lirá. Jesus querido, meio amigo comigo, vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nessa canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar.
espalhar nessa canção o eterno bem da paz, amigo. Queridos amigos, muito boa tarde. Todos almoçaram bem? Comemos aqueles docinhos, aquelas guloseimas depois, tudo certo? Tomamos um café, preparado para o segundo tempo, tudo certo? Beleza. Muito bem. Me foi dada a incumbência de fazer a apresentação da alma caridosa que está ao meu lado direito, Alcione Peixoto. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Não tem palavras para descrever. Eu conheci essa criatura ontem, nessa encarnação. E ela exala amor, ela exala compaixão. É uma pessoa que todo mundo deve abraçar. Não saia do nosso encontro sem abraçar Alcione, abraçar Carlos Alberto, abraçar essa galera para a gente amealhar fluidos dessa turma, entendeu? A Alcione tem algumas obras escritas, estão sendo vendidas lá dentro. Um livro que chama Mudança de Hábitos. Esse é mineiro. Esse daqui é paulista. Aliás, é de Santa Catarina. O segundo é paulista e esse aqui Aí é pernambucano. é pernambucano. Bem que é bem eclética, né? São o encontro de Jesus com os doentes e as lições retiradas daí no Conversão e Cura. É uma tese que eu defendo de que a cura só vem com a conversão, né? Jesus é a cura de todos os nossos males. E o outro, A Mulher no Evangelho, são livros que eu fiz para trabalho com crianças, né, para ajudar a evangelização e ao socorro que o grupo Peixotinho, de Recife, faz com as crianças abandonadas praticamente. Então, elas lá no Peixotinho aprendem balé, música, tocam músicas clássicas e tal, formaram uma pequena orquestra. Então, o trabalho de meus livros vão para trabalho com criança, que foi o meu métier, né, de vida, né, Lúcia? Então, e os outros são artigos escritos na Revista Espírita, que foram selecionados também, um a pedido do mineiro, lá de Santa Luzia, Decinho, que pediu para construir um grupo numa comunidade muito pobre, e aí eu doei os artigos, ele fez o livro, né? É assim que a gente trabalha. Bem, sem muitas delongas, a Alcione é filha do Peixotinho, um médium de qualidades fantásticas. E eu vou passar a palavra para ela, para que ela possa iluminar mais o nosso ambiente, tá, amiga? Meus amigos, que o amor de Cristo esteja conosco nessa tarde. Louvo esse encontro, porque poucas vezes eu tenho sido chamada para encontros tipicamente sobre evangelho, tipicamente evangélico. E o tema desse encontro me alegrou tanto que eu já tinha assim, determinado que eu não ia mais viajar assim para mais longe, e eu fiquei encantada com a temática. E sabia que todos que aqui viessem iam falar de Jesus, né? Chico diz que quando a gente pronuncia o nome Jesus, a gente
enche de luz o ambiente onde a gente se encontra. A simples palavra Jesus é luz no ambiente. Por isso ele ensinou aquela moça, Valéria, que ele visitava, que é uma história que todo mundo conhece, a falar Jesus. E se surpreendeu quando Valéria, espírito, disse para ele, apareceu linda, jovem, e falou, ele não conhecia, agradeceu a visita, e ela disse para si, para ser reconhecida, Jesus, que era como ela falava Jesus quando ele ia evangelizá-la, no jeito que ela podia ser evangelizada. E ele simplesmente falava para ela, Jesus, fala Jesus. Então, nessa hora que a gente já começa o nosso encontro com essa palavra Jesus, tão forte, tão linda, tão grandiosa dentro do nosso coração, porque a Ele devemos tudo o que já temos conseguido fazer nessa encarnação. Eu cresci em torno de uma mesa pobre, numa casa pobre, em que se estudava o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque era assim conhecido o Novo Testamento. Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho ainda o Novo Testamento de 1950, que o nome é esse. E nós estudávamos, desde pequenininhas, de Mateus a João, e voltávamos a Mateus até ficarmos adultas. Fomos criadas com o Evangelho dentro do nosso lar diariamente. Todos os dias, às 18 horas, Peixotinho reunia seus filhos, éramos 9, e ali ele fazia o Evangelho para nós, ele e minha mãe. E era nessa hora que os espíritos de luz, mercê da mediunidade dele, deixava cair sobre nós muitas flores. E cada uma de nós escolhia a flor de sua preferência. Sheila, me manda uma rosa. Aí caía a rosa sobre nós. Então, porque eu tive um lar que conviveu com essas almas generosas para entender as súplicas infantis, né? Os pedidos de criança, é que eu trago em mim um amor profundo pelo Evangelho. E fiquei feliz hoje, quando eu pedi a Vinícius o Evangelho, porque é comum, eu viajo muito, e chegar num grupo e perguntar onde fica o Novo Testamento. Não tem um Novo Testamento na mesa daquela casa. As pessoas pararam de estudar a vida de Jesus. Estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso, o meio da revelação de Kardec, fica no meio, 2 livros antes, 2 depois, porque a base, o sustento é o Evangelho de Jesus. E, muitas vezes, os grupos não nos oferecem um Novo Testamento. Quando Chico dizia, na nossa escola Jesus Cristo, quando lá esteve por 2 vezes, ele pedia que nós falássemos com a Bíblia na mão, que usássemos o Novo Testamento e a Bíblia, porque nós estávamos relegando o testamento maior de Jesus para os protestantes e abdicando deles. Então, eu louvo essa casa por ter me oferecido um Novo Testamento, até uma Bíblia Thompson,
que mostra que as pessoas aqui estudam o Evangelho, que é uma Bíblia para quem estuda realmente, e por abordar nesse encontro temáticas evangélicas. Eu trouxe hoje para a nossa reflexão um tema que é muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Quanto tempo eu tenho? 1h30. Porque eu fiz uma palestra curta, justamente porque seria depois do almoço, eu temi que eu acabasse de falar e todo mundo estivesse roncando. Então, porque eu durmo depois do almoço, eu tenho um sono federal depois do almoço. E o bom julgador, por si, julga os outros, né? Então, eu trouxe um tema que eu acho que é muito reconfortante para nós nesse momento. Eu sinto não poder ter selecionado uma maior quantidade de promessas de Jesus, porque eu achei que era só 1 hora. O tempo não me foi repassado, né? Então, eu trouxe algumas promessas de Jesus e eu queria relembrar de um eminente filósofo cristão, Sadhguru Sundar Singh, um filósofo cristão indiano, que fez uma análise psicológica do homem que sofre. E é o que nós estamos vivendo nesse momento. Muito sofrimento em todos os lares, nas ruas, muita violência, muita agressão. Então, eu me lembrei de Sadhguru Sundar Singh, que diz que esse homem, na hora da sua dor, ele imagina que Deus cometeu um erro quando construiu montanhas, quando ele criou as montanhas. E ele, que andava pelas montanhas, bem sabia do sacrifício que era esse sobe, desce, sobe, porque eu sou da planície. E eu comentava com o nosso amigo aqui, o Márcio, que eu não moraria em Juiz de Fora de jeito nenhum, por causa das ladeiras. Quem é criado na planície, né, tem dificuldade com as ladeiras. Eu tenho até para dirigir em ladeira, eu acho que eu não consigo. Então, ele dizia que Deus errou quando criou, que o homem que sofre achava que as montanhas eram dificuldades muito grandes para o homem e que teria sido melhor se Deus só tivesse criado planície. Então, quem quiser caminhar fácil, vai para Campos dos Goytacazes, que é uma planície imensa. Então, o professor Clóvis Tavares, comentando essa fala de Sadhguru Sundar Singh, diz que falta ao homem o conhecimento da utilidade dos relevos na nossa vida, dos momentos de alto e baixo. Foi você que me falou nisso hoje? Foi, né? É um fato mediúnico interessante, né? Dos altos e baixos. E falta a nós esse conhecimento da utilidade desses relevos, porque o homem que não conhece Deus não tem condição de entender a ecologia espiritual da vida. E é por isso que, nesse momento, a gente vê tanto suicídio. Anteontem, na minha cidade, uma mocinha de 14 anos. Ontem, um menino de 7 anos, imagina, uma criança de 7 anos. Então, porque nós vivemos cuidando de nós mesmos e não temos tempo
para conviver com a dor do outro. Na medida que nós trabalhamos com pessoas em condições, em vida, de muito maior sofrimento que aqueles que a gente está enfrentando, o nosso sofrimento passa a nem existir. Ele some, ele desaparece, porque o sofrimento do meu irmão, que está lá levando a sua vida com coragem, é tão grande que o meu não existe. E quem não serve, quem não se dedica a servir aos outros, é pequena a sua visão. Não cresce em sua análise da vida, análise das pessoas. O que faz a gente conhecer o mundo é a convivência com as criaturas do mundo. Eu comento sempre que eu vou para o exterior, eu gosto de ficar na casa das pessoas. Eu gosto de conhecer a cultura do lugar. Trabalhei muitos anos com cultura e com educação. Eu gosto de descobrir a vivência daquele povo, como vive. Eu ia para o Nordeste, eu queria provar a buchada de bode. Por quê? Como é que eu vou para o Nordeste e não conheço a comida que eles comem? Não conheço o andar daquele povo pela vida. Então, conhecer pessoas é conhecer vida, é conhecer-se, porque todos nós somos reflexos uns dos outros. Já dizia Manuel, em Pensamento e Vida, sobre essa interdependência que nós trazemos uns dos outros. Por isso é que ele mesmo, Emmanuel, nos fala em O Consolador. Para quem gosta de anotar, estou copiando você agora, Beto. Questão 347, ele responde e diz: os aspectos divinos da vida e da natureza serão sempre luminosos, porém cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Aquilo que pode nos parecer uma desgraça, uma dor insuportável em algum momento, daqui a alguns anos, aquilo trouxe tanto benefício a nós que nós nos surpreendemos com a pessoa que a gente se tornou, a pessoa em que a gente se tornou a partir daquela dor, a partir daquele sofrimento. Eu me lembro que uma vez eu encontrei Chico Xavier lá na nossa escola Jesus Cristo, e ele vinha com o professor Clóvis e a Hilda, mulher do Clóvis, do outro lado, e ele me abraçou e disse assim: aqui, Clóvis, essa é a Alcione, a pérola do Peixotinho. E eu saí correndo. Eu não falei nada para Chico. Eu digo: nossa, Chico se enganou. Me achar a pérola lá de casa, isso eu fiquei com vergonha, porque eu sei o que eu sou, né? Aí saí correndo. Passa o tempo. Eu perco uma filha aos 17 anos, num acidente de carro, e, a partir dessa dor, eu comecei a escrever esse livro, A Mulher no Evangelho. E eu estava escrevendo e parei na madrugada, janela aberta, e eu parei, fiquei fitando as estrelas e disse assim: meu Deus, por que tanta dor para mim nessa hora? Aí eu ouvi, na audiência mesmo: por que você achou que era a pérola de Peixotinho? Nossa, que fora! Porque a pérola só produz, só brilha nos salões depois de muita dor. Ela é fruto da dor da ostra. Ou seja, a pérola que eu era o sofrimento que tinha pela frente. Realmente, depois perdi um outro filho num desastre de moto. Quer dizer, a vida estava me reservando meios para que eu brilhasse como pérola, para que eu me aprimorasse, para que eu ficasse melhor
a cada dia, para que um dia, daqui a uns 600, 800 anos, viesse a ser realmente uma pérola. O negócio é começar o caminho, né? Tem que dar o primeiro passo. E a gente está buscando dar, né? Não sei. Eu tinha uma irmã muito brincalhona, que quando me via, e vai para lá, e vem para cá, e dá passe aqui, faz uma palestra ali, ela dizia assim: vai, samaritana, um dia você parece que quer ser santa. E eu virei: menina, você acertou. É isso que eu quero ser. Estou lutando, não sei daqui a quantos milênios, mas eu estou lutando, porque Leon Denis diz isso, né? Nós, mulheres, seremos anjos e os homens serão santos. Então, eu tenho que ter fé, né? Fé em nós mesmos, né? Então, nós não conhecemos, olhamos as coisas sob um prisma deturpado de nosso coração, ainda pequeno, ainda de poucos sentimentos nobres, mais desenvolvidos. E a dor é uma delas, que nós ainda não conseguimos entender a função dela em sua profundidade em nós. Nós conhecemos. É uma coisa, nós nos instruímos a respeito da dor. Aqui plagiando Beto de novo. Mas o conhecimento depende da vivência diária, né? Eu digo sempre que eu, antes de perder meus filhos, eu ia ao enterro de um filho, de amigas, e eu tinha sempre uma palavrinha de conforto para dar. Mas depois que eu perdi, eu nunca mais abri a boca para consolar ninguém. Porque eu sei que é uma dor sem consolo. É uma dor que se dissolve no trabalho. Eu só abraço muito fortemente e oro junto daquele coração sofrido, porque a gente sabe a função daquela dor, onde aquela dor vai mexer naquele coração. Então, entender essa necessidade da dor é o dever dessa hora que nós estamos vivendo. Jesus e os seus apóstolos nos garantem isso, nos ensinam isso. Todas as ideias religiosas que beneficiaram a humanidade até aqui, mesmo antes de Jesus, objetivavam preparar o homem para receber essas verdades que Jesus veio trazer para nós. E a gente vê no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 41, para quem anota, é aquele: faça aos outros como queres que te faça, em diversas culturas da humanidade. Na Grécia, na Índia, na China, nas culturas mais antigas da humanidade, já estava lá esse faça aos outros como queres que te faça. E cada uma, no seu jeito, com os seus valores, já estimulavam o homem a ser para o outro aquilo que ele gostaria que o outro fosse na sua vida e para ele. É a chamada regra áurea. É a regra áurea de vida aqui na Terra, é essa. Faça aos outros exatamente como a gente queria receber dos outros. Então, a gente vê que houve milênios de preparação para que Jesus viesse ao mundo e nos ensinasse com gestos, com palavras, com olhar. Uma mensagem linda de Emmanuel está no livro Viajor, o olhar de Jesus. Como Jesus olhava para as pessoas, vendo aquela pessoa no futuro. Ele não olhava o presente daquela pessoa, como ele bem colocou, a pessoa está, porque nós somos seres inconclusos. Nós não estamos prontos ainda. Nós é que estamos nos concluindo devagar. No passo da vida, nós vamos nos reconstruindo. Não podemos perder a paciência com a gente. Gostei, ontem Henrique, não, foi
foi o Henrique que falou ontem no amor, aí ele citou a paciência como caminho para o amor. E realmente é a paciência que nos leva ao amor, é suportar, é tolerar. Uma coisa que está difícil agora, porque a intolerância, e especialmente a intolerância religiosa, está muito grande entre os humanos. E Jesus nos deixou todos esses ensinamentos que nós vamos descobrir no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos deixou também para o futuro, porque sabia de tudo que nós iríamos passar. Eu fui ler essa semana, capítulo 5 e 6 do livro Os Mensageiros, e eu fiquei de, meu Deus, eu passei por isso, eu não percebi essas profecias todas, de tudo que está acontecendo agora no mundo, e que já estava ali. Imagina Jesus, só ver o sermão profético de Jesus, que nós vamos observar como Jesus sabia todos os caminhos pelos quais nós teríamos que passar. E por isso ele nos deixou algumas promessas. São muitas, muitas, o evangelho inteiro. Mas nós selecionamos 7, pelo motivo do mesmo motivo do seu número 7, né? Que tem esse significado. São 7 promessas que eu trouxe hoje para nós refletirmos juntos. Eu acho que evangelho é, sobretudo, reflexão sobre nós mesmos, onde isso me diz respeito. Toda vez que a gente estudar evangelho, ou que a gente ouvir alguém falar de evangelho, vamos nos perguntando em tempo total, o que isso me diz respeito? Onde vai servir para mim isso? Onde eu vou aplicar isso na minha vida? Com quem? Quem é a pessoa que eu tenho que tolerar? Quem é a pessoa que eu tenho que amar? É sempre a mais difícil para nós. Que o evangelho, depois que a gente conhece, a gente começa a se impor sacrifícios, né? E Jesus nos faz promessas. Promessa, aqui na Terra, muita gente faz promessa de casamento, que hoje também não é muito levada mais a sério, antigamente era levada a sério. Promessa comercial, promessa de compra e venda, aqui na Terra também existe muito. Promessa religiosa, aqueles ex-votos que a gente conhece, que vão lá na igreja, faz uma promessa, se meu filho ficar bom da cabeça, eu boto uma cabeça de quê mesmo, gente? De cera. De ser aqui e tal. São promessas, pessoas que sobem a escadaria da Penha, lá no Rio, de joelhos, porque fizeram uma promessa, ou vão para Aparecida pagar uma promessa. O mineiro gosta muito de praia, gosta muito de Cabo Frio. Eu sei que muita gente aqui conhece. O convento do Morro da Guia, em Cabo Frio, né? Onde fica no alto, há muita peça barroca nessa igreja, mas aquilo foi uma promessa de um fazendeiro de Campos que alcançou a graça, que a gente sabe que as cidades do interior foram as que mais progrediram, né? O litoral era só a chegada. E no ciclo do açúcar, Campos, uma cidade rica, que recebia companhias europeias no seu teatro Trianon, era uma cidade muito rica. E aí esse homem prometeu construir uma igreja lá naquele lugar, e aí construiu o convento do Morro da Guia. E ele levou mais de séculos construindo aquilo. E os filhos honraram o fio de bigode que ele botou no documento. Era um fio de bigode. Sabia disso, Dorinha? Você que é cabofriense? Mas eu estudei. Eu estudei a história da tua terra. Então, se honravam as promessas. E as nossas promessas são assim. Esse honrou até o fim. Era em cabeça de gado.
Era dado em cabeça de gado, tantas cabeças de gado por ano. E ele honrou essa promessa e está lá, aquela maravilha do convento do Morro da Guia. Então, essas promessas todas são as nossas promessas da terra, que se baseiam em construções físicas, materiais. Mas as promessas de Jesus são promessas bem diferentes da nossa. São promessas, é para a eternidade e são cumpridas todas elas. Eu escolhi 7, vamos ver a primeira. A primeira está no Sermão do Monte, quando ele diz assim: bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por meu respeito. Alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus nos pedia alegria pelo sofrimento. Parece um negócio assim tão discrepante, porque ninguém é masoquista e gosta de sofrer. Ninguém escolhe o sofrimento, todo mundo quer o prazer, óbvio, é nosso, somos humanos. Mas Jesus falava de uma alegria por estar falando em nome dele, sedimentando o amor na terra. É uma alegria sem nome. Você está colaborando para o processo evolutivo desse planeta que nasceu pequenino, por onde nós circulamos muitas vezes como bárbaros tenebrosos, matando, espoliando, roubando. E se hoje eu posso sair, falar de Jesus e ser perseguida por esse contributo, né, que nós damos com o nosso trabalho, se hoje acontece isso, é motivo de alegria. Porque se eu já estive do outro lado, espalhando dor, e se nesse momento eu estou na terra tentando amenizar as dores dos outros, daquelas mesmas criaturas que eu feri, que eu magoei no passado, isso é motivo de alegria. Todo resgate é libertador e toda liberdade deve ser honrada com muita alegria. Essa promessa de Jesus, ela fala de almas que adotam o silêncio diante da injúria, da calúnia, da difamação, da perseguição. Pessoas que, apesar de tudo isso, não se deixam abater e nem se sentem vitimizadas. Difícil a gente não se sentir vitimizada, especialmente com a calúnia. Calúnia é uma dor, eu já sofri algumas vezes, eu sei o tamanho dessa dor. É difícil para a gente, né? Mas a gente, quando supera e não corta relação com aquela pessoa, e que a gente ainda tenha oportunidade de se aproximar mais tarde dessa criatura e lhe prestar um serviço, material ou espiritual, isso é uma maravilha. É uma maravilha. Pessoas que nos caluniam e que depois entram num processo de doença muito grande, começam a entrar em depressão e começam a inventar doenças, e depois a família nos chama para ir lá dar um passe justo naquela pessoa que nos desmoralizou no nosso meio espírita, na nossa cidade. E a gente vai meio que sem jeito, sem saber como pisa, né? E a gente consegue reatar
aquela relação, aquela ligação com um trabalho nosso. Era isso que Jesus falava sobre o galardão grandioso nos céus para as pessoas que se superassem o orgulho, a vaidade, né? Porque isso é vaidade. Por que eu não posso ser caluniada, magoada, ferida? Por que eu não? Porque os outros podem e eu não. Me lembro de um enterro que eu fui, que a moça gritava, o pai no caixão, e ela gritava, porque o meu pai, Deus, tanto pai por aí veio tirar logo o meu pai. Quer dizer, isso é a nossa visão, a visão prática de nós mesmos, né? De nós mesmos queremos. Nós não podemos sofrer, os outros podem, nós não. Então, essas almas que adotam o silêncio são as almas que são as seguidoras reais de Jesus. Paulo de Tarso foi uma dessas criaturas, e no segundo livro aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala aos falsos apóstolos, e ele começa a comparar os seus sofrimentos, o que era seguir Jesus. E ele aí fala do que ele passou. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Tudo igual, né? E aí ele fala, são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, olha onde ele era ministro de Cristo. Como ele era ministro de Cristo. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em salteadores, em perigos da minha nação, já li, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Esse é o grande perigo que a gente vive no nosso meio de todo dia. São os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Sacrifícios com responsabilidade na condução do movimento cristão em seu início. São esses os apóstolos, por isso que ele fala dos falsos apóstolos. O verdadeiro apóstolo não foge ao sacrifício. Chico dizia, lastimava, que os espíritas estavam perdendo o gosto pelo sacrifício. Acho que está no livro do Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier. Queremos hoje uma vida mais serena, mais tranquila. Botar o corpo em sacrifício, para nós, é um desafio muito grande. Nós queremos, e vez por outra eu me pego assim também, porque o desânimo está graçando em todas as religiões. Eu converso com testemunha de Jeová, eu converso com batistas, eu converso com pessoas dessas igrejas pentecostais, e eu estou vendo que o que acontece conosco na Casa Espírita está acontecendo em todas as religiões. As pessoas estão sendo vencidas por desânimo. E muitas vezes nós todos somos contaminados por isso. Não vou hoje não, está chovendo, está assim. E nós vamos nos deixando envolver por esses sentimentos. E porque Paulo
fez tudo isso, é que nós vamos encontrá-lo mais tarde, por diversas vidas, ainda no trabalho cristão, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do fora da caridade não há salvação, é de Paulo. Quer dizer, lutou, sofreu, adquiriu o galardão dele nos céus, para quê? Para trabalhar mais, que o prêmio é esse, é mais trabalho. Se eu cheguei até aqui, já posso fazer um trabalho maior. Se eu cheguei aqui, um trabalho maior ainda. O nosso galardão é o trabalho de cada dia. É podermos ser mais úteis às criaturas. E daí nós estarmos nesse desejo de estudar o Evangelho, porque Jesus prometeu a esses que se sacrificam pela difusão do Evangelho dele, o quê? A felicidade. Bem-aventurados, ou seja, felizes. Bem-aventurados quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por meu respeito. É uma promessa de felicidade. Por isso ele fala em alegria, em exultação, porque iríamos receber um grande galardão, que é de colaboradores de Jesus nessa mudança da humanidade para melhor. É o que acontece aqui hoje. A casa está superlotada. Se quiserem saber o que é uma superlotação, é essa casa aqui hoje, de espíritos que vêm ouvir a palavra de Jesus para iluminar seus corações também. A segunda promessa é uma promessa que, até certo ponto, é um tanto desagradável para nós, mas nós temos que falar dos dois lados. Então, é a promessa que eu até me referi a ela aqui ontem: aquele que se irá contra seu irmão será réu de juízo. Também está no Sermão do Monte, Mateus 5, 22. Era o tribunal do Sinédrio que fazia o julgamento, eram os anciãos que pertenciam à classe dominante, aquelas pessoas mais velhas e bem conceituadas na sociedade, que condenavam as criaturas, e a condenação maior era essa, que era no Vale, no Geena, ou de Inon, também é chamado assim, aquele espaço onde se jogavam corpos de bichos, de pessoas, todos misturados, e ali as pessoas acabavam de morrer assim. Essa condenação era a condenação daqui da terra. E as pessoas ofendiam, raca, tolo, né? Eram meios de humilhar as criaturas. Eu contei até que ontem da história de cuspir, que eles cuspiam para as pessoas que eles achavam que eram desprezíveis para eles. E que eu, quando comecei a trabalhar com portador de HIV, eu recebi muita cusparada no chão onde eu passava, da vizinhança, que tinha horror àquela clientela da casa, que era formada de profissionais do sexo, né, masculinos, femininos e gays, e as pessoas rejeitavam aquelas criaturas. Quer dizer, elas sofriam essa ira, elas sofriam a raiva dos outros por elas simplesmente existirem. E aí, Jesus, né, que para ele todos os homens eram iguais, é por isso que ele nos conta a parábola do bom samaritano, para que a gente
visse que aqueles que a gente acha que é o resto, que é isso que os samaritanos eram para os judeus, neles é que Jesus colocou a boa obra, a ação de amor. Foi num homem samaritano, como foi num publicano, que ele colocou a prece que realmente subiu naquele encontro, o fariseu e o publicano no templo, e que o publicano orava com toda humildade, né? Senhor, tem piedade de mim, pecador, e que Jesus afirma para os seus discípulos que ele saiu dali justificado. Se é de justiça que a gente precisa, se todos nós confiamos na justiça divina, ela não está, nem sempre, ela está com os religiosos. Porque as pessoas que já buscam o templo religioso são pessoas que já têm a consciência de suas doenças espirituais e sabem que aquele remédio é fundamental para a sua cura. Hoje a medicina já está chegando a essa necessidade de entendimento das questões espirituais no tratamento, no bem-estar e na cura dos doentes. Jesus via cada um como seria um dia. Quando ele diz, novamente, Beto, aqui vós sois luz. Vós sois luz. Nós somos luz. E Jesus nos via assim. Daí a gente ter esse dever para com Jesus de sofrer as necessárias perseguições e de, sobretudo, rendermos um pouco mais na sua seara. E não marcarmos as pessoas com nossas observações depreciativas. Se nós não podemos exaltar alguma virtude na pessoa, nós devemos silenciar. Vamos ficar quietos e aguardar. Vamos esperar que um dia aquela pessoa chegue lá. Porque qualquer ira contra um membro da humanidade é uma ira contra a humanidade toda. E até uma ira contra Deus, porque Deus está esperando pela minha caminhada lenta. Por que você não pode esperar? Se Deus espera por mim, né? O amor de Deus espera também por ti. Está aí no Evangelho. Se Ele espera por mim, as outras pessoas que me cercam, se são amantes do amor de Deus, essas pessoas têm que ter a paciência para que eu cresça, para me esperar crescer um pouco mais. Esse mandamento que nós lemos aqui hoje, o amor ao próximo, ele é o segundo mandamento, mais nivelado ao primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amai ao próximo como a ti mesmo. É semelhante, é igual. Nós temos que quebrar esse lado mais endurecido do nosso coração. É lei, isso é lei. E lei é feita para ser cumprida, para ser obedecida. Não podemos desobedecer às leis divinas, porque sem disciplina, sem lei, nós não vamos a lugar nenhum. Na obra de André Luiz, uma coisa que me maravilha é a descrição da disciplina do outro lado da vida, a disciplina com quem dirige um trabalho, a disciplina diante de uma autoridade que vem de um outro lugar para fazer uma palestra. A disciplina é fundamental. E, nesse momento da vida da humanidade, nós estamos vendo esse valor ser jogado no lixo. Só pelas mães e pais que estão ocupados com muito trabalho e que não têm mais tempo para educar seus filhos em rigores de disciplina? Não, por nós todos.
que somos indisciplinados na vida, no trânsito, nos horários. Eu me lembro que papai nos disciplinou muito com quadrinhos na parede. Ainda hoje tem lá na minha sala de refeição um quadrinho que diz assim: Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Ou seja, quando chegava na hora do almoço, que nós chegávamos do colégio cheio de novidade, né? Menina, então, adora um tititi, fez isso, me bateu, não sei quem fez. E a gente chegava cheio de novidade, papai só apontava o quadrinho lá. Não falava nada, voltava. Jesus estava ali na refeição, nós não podíamos trazer noticiário maléfico que prejudicasse o nosso alimento. Então, era assim, silenciosamente. Tinha outro que dizia assim: se não respeitas o horário, não te queixes do tempo. Para ninguém chegar dando desculpa. Foi o trânsito. Eu me atrasei porque chegou uma visita lá em casa na hora que eu estava saindo. São as desculpas que a gente dá porque, infelizmente, ainda somos muito indisciplinados. Então, essa lei, a evolução da Terra, ela não pode esperar por esses retardatários todos, porque somos muitos. E o processo evolutivo tem que andar. E nessa hora que nós vivemos, mais do que nunca, há pressa em nos livrarmos de tanta dor. Que Jesus dizia no seu sermão profético que haveria tanta dor que, se não fora pelos justos, nenhuma carne se salvaria. Isso é sério, gente. Isso é sério. Quanto mais criaturas se aperfeiçoarem na justiça, menos mortes e menos dor acontecerá nesse processo de evolução porque nós passamos agora. Se não fora pelos justos, nenhuma pele humana se salvaria aqui na Terra. Tamanha seria a catástrofe que nós iríamos viver se não fosse os justos que estão reencarnados aqui agora, trabalhando. Então, nós temos que ter a ânsia, não só de sermos mais um justo para evitar mais dor, mas também de espalharmos o Evangelho de Jesus em todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas, que se acercam de nós e de nossos templos, para que a dor da humanidade seja menor. Então, lei é lei. E essa separação, essa escolha, sempre houve aqui na Terra, no âmbito físico, a lei do mais forte contra o mais fraco. Sobreviveram os mais fortes, obviamente, isso é uma lei. Só que agora, essa lei está se cumprindo e vai se cumprir num âmbito espiritual, moral. A seleção continua sendo feita, mas agora é num âmbito moral. Os moralmente prontos para permanecer na terra nova, né? Na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, está lá na Bíblia. Honrai o seu pai e a sua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é coisa séria. É coisa séria. Se não começar em casa, não vai lá fora. Né? Então, essa seleção que Jesus conta na parábola das ovelhas e dos bodes. Né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive preso e me visitaste, estive doente e me fostes ver. Ou seja, caridade material é só o começo.
Ele sobe para a caridade espiritual e moral, que é estar junto dos que sofrem por doença ou por dor moral da prisão. É uma dor imensa, é uma dor imensa. Nossos presídios lotados, muita doença, muita tuberculose, muita doença de pele. Eu tenho uma amiga dermatologista que atende lá, muita lepra dentro dos presídios. Nós não sabíamos o sofrimento. Eles deviam receber nossa prece diária, todos os presidiários, porque estão sofrendo muito nessa hora. Então, quando Jesus nos fala que aquele que chamar seu irmão raca será réu de juízo, né? Emmanuel conclui dizendo, qualquer palavra que arremessemos em momento de cólera é semelhante a raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Livro da Esperança, capítulo 24. Raio fulminatório, ninguém sabe onde vai cair um raio. Vem lá, está no alto, pode vir para cima de nós, mas nós não sabemos a direção. Assim é a raiva, que ontem foi Daniel que falou, foi o Tiago, na história do cachorro, né, que o homem vai passando a raiva dele até chegar em casa e a mãe acolher e terminar aquele processo de ira. André Luiz diz, entre a terra e o céu, a cólera não passa de curto-circuito de nossas forças mentais por defeito de instalação em nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores em redor de nossos passos. Cólera é isso. E o que a gente faz quando a gente está com raiva é espalhar a nossa cólera, é cativar outro pensamento para o nosso, e a gente diz para o amigo, eu não estou certo, eu não estou com razão, me fez isso, me fez aquilo, todo mundo dá razão a gente, né? Porque quem é doido de não dar? Numa hora dessa, com a raiva chispando longe, todo mundo dá razão. Não, você está certo. Ninguém corta o fio da raiva. Essa promessa de Jesus por justiça é uma promessa que nos lembra uma outra quando ele diz, até que se passem o céu e a terra, nenhum só iota ou um só tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É isso que a gente está vivendo agora, é o cumprimento da lei. Então, essa promessa que analisamos agora é uma promessa de justiça. Vamos para a terceira promessa. Estou atrasada? Não, dá tempo. Só que em Minas e lá em São Paulo, que a gente fala 1h30. Maravilha, né? O pessoal gosta de ouvir. Bem, a terceira promessa. Essa é tão boa. Meu Deus, essa promessa me alentou a infância toda. Até porque eu estudei numa escola protestante. A minha professora era presbiteriana, porque era mais pertinho de casa e eu podia ir sozinha. E ela, até dediquei no meu livro A Mulher no Evangelho a ela também, porque eu aprendi o Evangelho lá também, que tinha uns quadrinhos na parede. Eu sempre fui doida por flor e cheio de flores, aqueles decalques, né? Chamava decalque manilha, e tinha um com a rosa amarela muito grande, e eu amava amarelo e amava rosas. Então, a minha cor predileta é amarelo. Aí, quando eu vi aquele, eu era louca para ler aquilo, mas eu não estava pronta ainda, não sabia ainda. Quando eu juntei as letras, que eu li aquele quadro da rosa amarela, eu cheguei em casa correndo, joguei a pastinha para cima. Mamãe, eu li o quadro da rosa amarela. Aí, mamãe, com aquela paciência, minha filha, o que tinha escrito no quadro? Aí eu disse, bem-aventurados os puros de coração. Foi a primeira coisa que eu li
na vida, que eu me lembre, que fez o sentido todo, foi bem-aventurados os puros de coração. Ali já devia estar definido a tarefa que me cabia, né? Então, ela contava muita história com flanelógrafos naquela época. Alguém aqui conheceu o flanelógrafo? Quem conheceu? Meu Deus, eu estou muito velhinha mesmo. Pouca gente aqui conheceu o flanelógrafo. Então, ela contava e botava aquele mundo de ovelhinha, colava, né? Tinha uma flanela na figura e o pano era de flanela. Então, a flanela grudava na flanela. Chamava-se flanelógrafo. Era um instrumento de educação naquela época. E aquelas ovelhinhas ali, aquele pastor bonito, cuidando das ovelhas. Essa promessa de Jesus, ela me cala muito fundo por essas aulinhas da minha infância, né? Ele prometeu, depois que ele contou a parábola da ovelha perdida, ele nos prometeu isso, que ele dava a vida pelas ovelhas dele, né? Por que ovelha? Porque Jesus nos comparou a ovelhas. Que ovelhas são animais tão frágeis que ela até quando cai, ela não se levanta sozinha. O pastor tem que vir para levantá-la. A ovelha, ela é meio tonta, ela foge. E aí, doutor, é isso? É isso. Tem um doutor no assunto aqui, ó, lá da Universidade de Viçosa, sabe tudo. A ovelha cai, a ovelha é tontinha, não tem noção de perigo. E Jesus nos comparou a ovelhas. Ele nos acha frágeis, vulneráveis, até porque nós estamos só no início da caminhada. Eu vi um vídeo uma vez da Rede Globo que tinha as torres gêmeas e ia comparando a Terra, a evolução do planeta, com os andares da Torre Gêmeas. E aí conclui, no final, que o homem era a pintura do terraço. O homem era a coisa mais nova que tinha na Terra. O homem é novinho ainda. Então, por isso é que nós somos como ovelhas, vulneráveis ainda. Caímos muito, não temos noção de que o lobo é esperto, está ali para nos abocanhar. Então, a vida da ovelha depende do pastor. Por isso, Jesus é o tema desse evento, porque a nossa vida depende de Jesus. E ele disse que o bom pastor dava vida pelas suas ovelhas, e que ainda assim, se uma se perdesse, deixaria quantas no aprisco? Fala. 99 ficam no aprisco, bem guardadas, e ele vai procurar aquela que se perdeu. E combina com outra promessa dele, que é da alegria nos céus pela chegada de um pecador que se arrepende, que é maior do que de 99 justos que não precisaram se arrepender. Então, esses relatos que Jesus fazia é que dava esperança àquele povo sofrido, maltratado pela justiça e pelo poder daquela época. Ele veio, sofreu todas as dores, sacrifícios, humilhações, prometeu que ia dar vida pelas ovelhas e deu. Deu. E deu a vida pelas suas ovelhas. Fala de nós como esses animaizinhos, frágeisinhos, tontinhos. Nós somos, eu gosto lá em São Paulo, eles falam muito esse termo tonto, né? Não, fulano é tontinho. Quer dizer, é meio despassaradinha, como falam em Portugal. Não, é despassarada. Né? Eu achei lindo esse termo. Então, ele que era
o dono do aprisco, que entrava pela porta, ele não entrava pela janela, ele nada pulava, ele não era o salteador, ele é o dono desse aprisco. Nós temos Jesus, nós ovelhas, por esse pastor que é dono do aprisco. Qual a palavra que melhor simboliza a figura do pastor, minha gente? Uma palavra que agora está sendo muito comentada pelos teólogos. A palavra dessa hora da vida da humanidade chama-se cuidado. Cuidado. É isso que nós estamos precisando desenvolver em nós para com os nossos semelhantes. Cuidado. Cuidar das pessoas que estão em nossa volta, que nós nem sabemos o estado emocional. Militam conosco na casa espírita, nos encontramos sempre, nos abraçamos, e nós não sabemos das dores que aquela criatura está carregando. Não temos o cuidado de olhar no olho da pessoa e ver o seu sofrimento estampado no olhar. Ninguém esconde a dor. O olhar da gente fala de nossas apreensões e de nossas dores, mas nós não olhamos mais nos olhos uns dos outros. A nossa pressa não tem nos permitido parar e fitar o olho dos nossos semelhantes. E, por isso, nós nos eximimos dia a dia dessa palavra cuidado, que é o símbolo, palavra símbolo do pastoreio. Está preocupado sempre com o suprimento alimentar, com apoio, com a segurança, sobretudo, fazer esse autossacrifício para conduzir as ovelhas a uma vida mais plena, a uma pastagem mais verde, mais abundante, tanto aqui quanto na eternidade, quanto do outro lado da vida. Nós somos as ovelhas de Jesus. E mesmo aquelas mais rebeldes que a gente conhece, elas não ficam sem o amparo de Jesus. Porque ele foi muito claro: eu não vim para os doentes, porque os doentes não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, porque os sãos, desculpa, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Isso é a falta do soninho depois do almoço. Velho é fogo, tem que tirar meia hora de soninho. Eu hoje não tirei, né? Então, isso nos dá muita esperança. Essa visão de Jesus para nós, como ovelhas, nos deixa muito confortáveis, porque a gente sabe que há um pastor que tem cuidado de nós e que não se afasta. Eu gostava muito quando o Chico dizia assim: Jesus não está num plano distante, inalcançável. Jesus anda conosco pela terra. Até disse que aquela história de Mariazinha, né? A noite é quase gelada, contudo Mariazinha, menina de outras noites, que chora, geme e caminha. E aí essa história de Francisca Clotilde, em versos, Chico dizia que aquilo é verdade, que foi Jesus quem veio em pessoa buscar aquela menina jogada, morta na calçada de uma confeitaria. Morreu fitando os bolos. Ela tinha tanta fome e não teve acesso. Então, esse Jesus, que Chico dizia, Jesus nos conhece pelo nome. Gente, o dia que eu vi isso, eu fiquei muito feliz. Eu ficava imaginando meu nome, Alcione, sendo
boba, né? Sendo pronunciado pela boca de Jesus. Jesus nos conhece pelo nome, porque para Ele, nós, cada um é um, com a nossa individualidade, com os nossos, aquilo que a gente já conseguiu aprender. Então, essa promessa de Jesus é uma promessa de proteção. Estão guardando as promessas? Justiça, agora proteção. Vamos à quarta promessa, está quase acabando. Está em Mateus 18, 19. E essa, agora, ela é muito importante. Se dois dentre vós concordarem sobre a terra a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Essa ele botou Deus no meio. Por quê? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele podia falar em nome de Deus, ele tinha autoridade para prometer alguma coisa em nome do Pai dele, porque sabia que ele era amado por esse Pai e o Pai faria a sua vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 9, a gente lê: para nos reunirmos em nome de Jesus, não basta a presença física, é necessária a presença espiritual, a comunhão de intenções e pensamentos. E quanto mais nobres e elevados forem esses pensamentos e sentimentos, mais facilmente nós seremos atendidos pelos espíritos que servem na terra em nome de Jesus. E são muitos. Qualquer casa que estabeleça um culto cristão, ali vira um ponto de trabalho para os espíritos superiores. Linda aquela passagem no livro Os Mensageiros, da casa de Isabel. Isabel, pobrezinha, paupérrima, com filhos, viúva, com os filhos, não tinha comida para dar janta às crianças de noite. E dava um chazinho da erva que tinha no quintal. E tamanha era a fé e o trabalho em prol dos outros, que ela, nem o filho pedindo para ela alugar o galpão do trabalho do marido, que já havia morrido, para sustentá-los em melhor condições, ela não abre mão do espaço do Evangelho de Jesus dentro de casa. Essa é a situação dos que trabalham em nome de Jesus na terra. A espiritualidade se reúne ali. Bonita cena que o marido dela desencarnado vem buscá-la para os passeios, né, dos dois na vida espiritual, e ela entrega os filhos aos espíritos. Eu me lembrei de, lá em casa também, que meu pai ia para a reunião trabalhar e que os espíritos ficavam cuidando da gente, distraíam minha irmã no berço quando chorava, jogava flor para ela, né? Sentava em cima tinha um espírito que sentava em cima do guarda-roupa e ficava jogando flor para Marizinha, minha irmã, para ela não gritar, não chorar e não atrapalhar a reunião. Era reunião de efeitos físicos naquela época, dentro da nossa casa, com 7 crianças, né? E não podíamos nem acordar de noite, os espíritos botavam a gente para dormir, para a gente não atrapalhar a reunião. Então, as pessoas que se dedicam a orar pelos sofredores, elas têm sempre muita companhia espiritual de alta elevação. No Evangelho, nós vimos isso, como os espíritos explicam essa união de pensamentos, de atitudes, para a gente formar uma equipe realmente coesa, capaz de merecer essa assistência espiritual. Porque os espíritos não tomam tempo à toa, não. Não pense que qualquer um
pode disputar a presença deles em casa sem fazerem a sua parte, o seu esforço. Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 341, nos dá as diretrizes para o bom desempenho da casa espírita. Anota aí, Derli. Vocês que sabem tudo. Perfeita comunhão de vista e de sentimentos, ou seja, concordância de pensamentos e de sentimentos entre os membros daquele grupo. Não adianta que o grupo espírita, onde não haja afetividade entre seus membros, onde não haja respeito, não haja concórdia entre as ideias de um e de outro, que essa casa possa fazer jus a um trabalho espiritual tão grande a ponto de um socorro mais amplo aos doentes, encarnados e desencarnados. Outro item que Kardec enumera é a cordialidade recíproca entre os membros. Pelo menos cordialidade, vem de coração. Haver um mínimo de cordialidade, de afeto, de alegria de reencontrar aqueles irmãos. Eu estava comentando com Dorinha que alegria que a gente encontra aqui nessa casa. Ela também estava surpresa, nós estamos surpresos com a delicadeza de vocês todos, com o jeito tão aconchegante que a gente se sente longe de casa, como se estivesse dentro do nosso quarto. Aqui é assim, Lúcia, é uma afetividade, cada hora um vem, te abraça. Eu adoro o abraço. Fiquei encantada. É isso, uma casa espírita é isso. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Qualquer sentimento contrário à verdadeira caridade cristã vai ser um empecilho para o bom funcionamento de uma casa. Desejo único, o de se instruírem e se melhorarem. Depois, recolhimento e silêncio respeitosos. É isso uma casa espírita. Dentro do templo, não deve haver aquele burburinho, abraço, alvoroço. Não, porque ali existem espíritos trabalhando dia e noite. Não acaba o serviço dos espíritos quando nós saímos. Pode ser meia-noite. Eles estão só começando o trabalho deles. Então, dentro daquele ambiente, eu não sei se é porque eu fui criada com médium de efeitos físicos, que tinha um risco muito grande até de morte, se não houvesse um ambiente de muito silêncio, respeito e oração, a gente ganha uma responsabilidade imensa com isso. Era uma disciplina rígida, tão rígida que se meu pai, que era um médium, atrasasse 1 minuto ou 2, ele encontrava a porta fechada e não tinha reunião, mas ele não entrava. Não entrava atrasado, porque era médium. Então, uma casa espírita merece essa consideração de nossa parte. União de todos os assistentes pelo pensamento. É uma coisa que a gente aprende também na obra de André Luiz. Se um está fazendo a prece, eu não posso divergir do pensamento dele durante a prece e ficar pedindo pelo meu filho que está lá, apanhando as minhas causas pessoais, por mais nobres que elas sejam, porque eu tenho que vibrar com o pensamento que ele está elaborando ali e está verbalizando para nós, porque senão não há união nem comunhão de pensamentos e sentimentos. É uma coisa que todos nós fazemos, né? Quando vamos orar, o diretor da casa está lá orando e nós estamos fazendo uma outra prece, que não é a prece que ele está fazendo. Eu aprendi isso na obra de André Luiz, que a comunhão só se dá quando nós sintonizamos o pensamento com o pensamento de quem está fazendo a oração.
Outro que tem sido difícil para nós também na Casa Espírita: isenção de orgulho, amor próprio, supremacia, animarem-se só do desejo de ser útil. Só assim é que a promessa de Jesus se cumpre. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu aí estarei. Quando nós juntamos esse pensamento, essa promessa é a promessa de atendimento. Jesus está ali para atender. Ele roga a Deus e Deus vai nos atender aos pedidos. Eu hoje tenho um grupo no Zap, que eu viajo muito Brasil afora, e em cada lugar eu comento sobre esse grupo, e as pessoas querem participar do grupo, e aí o grupo acaba que tem 60 pessoas, de Recife, de Porto Velho, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, de Minas. Então, é o Brasil inteiro representado nesse grupo do Zap, que a gente tem que usar a tecnologia hoje para o bem, porque tem muita gente usando para o mal. Esse é o diferencial de quem segue Jesus. E aí nós fazemos todos os dias, às 7 da noite, todos, cada um no seu canto, uma oração pelos doentes. É uma lista enorme todo dia que nos chega para a oração. E tem tido um resultado, gente, é uma alegria ver cada um que sai da UTI, cada criança que estava condenada a morrer com probleminha, já nasceu com problema no coração, outrozinho nasceu já com câncer na garganta. Então, muita criança nascendo em sofrimento. E aí manda os nomes para nós, idade, endereço e tal, a gente põe no grupo e todo dia, todas essas pessoas oram e mandam avisar. Quando acabam de orar, botam a mãozinha assim e a gente sabe que aquela pessoa já orou pelos doentes daquele dia. Então, essa comunhão de pensamento, que embora não esteja no mesmo espaço, ela está longe. Até tem uma aqui de Belo Horizonte que disse para mim assim: nossa, eu passei por uma dor tão grande e o que me salvou foi esse grupo tratamento, porque eu não tinha condição de orar. A gente passa por momentos que até a oração, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que ela, às vezes, sentia uma aridez de alma. Era como se ficasse ressecada a alma dela e ela não conseguia orar. E era Santa Teresa d'Ávila, né? Nós, imagina, gente. E ela dizia para mim, e eu, por causa desse grupo, porque eu leio os casos, são tão tristes, e eu comecei a orar, aí eu voltei a orar todo dia. Graças, quer dizer, é um dever pelos outros, às vezes por nós mesmos nós nem fazemos, mas quando víamos uma criança num estado desse de necessidade, depois a família manda as fotos para a gente, muitas mandam a foto da criança em sofrimento, e depois manda a foto, tem umzinho lá de São Paulo, que usava um capacete imenso, bebê, gente, na cabeça, um calor do cão, e o bichinho com aquele capacete para acertar o rosto, que nasceu torto. E quando essa criança tirou o capacete, foi uma festa no grupo. Todo mundo botava palminha, todo mundo soltava bola de soprar, porque nós oramos tanto pelo Nicolas, o nome dele é Nicolas, e ele hoje é um moleque levado, deve estar com uns 6 anos, mas foi isso é alegria, é o galardão. O galardão dos céus está no nosso céu interior, na alegria que a gente tem de ser útil, de fazer o bem e de ver as dores alheias serem amenizadas com a nossa vibração, com a nossa oração, né? 5ª promessa. Está na hora? Quantos minutos? 10 só? E eu achei pequenininha. Essa é a promessa que todo mundo aqui conhece, eu não vou precisar me estender muito.
é a promessa do Paráclito. Paráclito, advogado, né? São as pessoas que nos defendem, que nos acompanham. E Jesus nos prometeu o Consolador. Rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, porque o primeiro era ele mesmo, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E voltou. E Jesus está aqui. E nós estamos diante dele nessa hora. O Consolador era a promessa de acompanhamento como mestre, porque as instruções continuaram, né? Como é que ele estaria conosco, através de quem, se não houvesse a mediunidade? Todo mundo que nasceu morreu, né? Eu estarei para sempre convosco. E foi através que ele disse, o Consolador ensinará todas essas coisas. Isso não se refere à abrangência da doutrina espírita, nos moralizando através de ângulos específicos, ciência, filosofia e religião. Ensinará todas essas coisas. Emmanuel nos adverte no livro O Consolador. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana que visa o aperfeiçoamento da humanidade. No seu aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. Ficarei para sempre convosco. É uma promessa de acompanhamento, acompanhamento de mestre, que foi o único adjetivo que Jesus aceitou. Quando chamaram no bom, ele diz, ninguém é bom senão o Pai que está nos céus. Mas quando chamaram mestre, dizei o bem, porque eu sou. Ele era o mestre. E o mestre acompanha os seus discípulos durante o curso. Essa é a promessa de acompanhamento. A sexta, depois de louvar a Deus por revelar aos pequenos, por Deus ter revelado tudo isso aos pequeninos e escondido dos sábios, Jesus promete que ele viria e nos aliviaria. É o célebre vinde a mim, que promete alívio e descanso. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Ir a Jesus. Emmanuel pergunta, e queres ir? Quem vai? Quem se levanta do seu conforto, do seu lar, de sua TV, de seus filmes, e vai em busca de Jesus? Qual é a condição para a gente ir a Ele e receber o alívio? É justamente a nossa decisão de tomar o seu jugo. O jugo é aquilo, parelha, né, que põe nos bois para que o boi trabalhe contento. Então, Jesus, o jugo de Jesus, ele diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é esse peso grande que a terra cobra de nós por cada vez que a gente diz amém a um processo, muitos deles inescrupulosos aqui da terra. Achareis descanso para as vossas almas.
Quem são os beneficiados dessa promessa? Aqueles que renunciam aos objetos de suas dores, que quase sempre são dores por orgulho, que nem da moça que chorava o pai. O dela não, é egoísmo. As nossas dores são frutos de nosso egoísmo, de nossas vaidades. A gente tem que abandonar a nossa desesperação por qualquer coisa, essa desesperação que está matando tanta gente, que não quer ter tolerância, não quer ter paciência, não quer parar, pensar. E aí a gente sai da vida, sem pensar que vai encontrar um problema e uma dor muito maior do que aquela. Então, essa promessa é a promessa de alívio, de descanso após a luta, de repouso para um coração cansado. Agora, a última. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Mas Ele estará conosco. Mas nós estamos com Jesus, nós estamos atendendo às recomendações que Jesus nos fez no seu Evangelho. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele está conosco, mas se a gente não quer estar com Ele, Ele vai violentar a nossa vontade. Diz Emmanuel que ele renova Madalena sem constrangê-la, que ele permite que Pedro o negue à vontade, que deixa que Judas o entregue, deserte, como Judas desejou desertar. Indica nele o próprio exemplo certo, sem coagir ninguém. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que a mansidão? Nessa hora que a gente vive, nós estamos fazendo uma transição do homem fera, do homem da barbárie, para o homem do outro, do outro mundo, para que nós vamos iniciar, que é o homem manso. É a única virtude, minha gente. Jesus não vai exigir que a gente ame, de repente, a todo mundo. Nós não temos condições, nós não podemos operar milagres dentro de nós. Ainda estamos treinando para o amor, fazendo os exercícios que nem a criança faz, cobrindo letrinha, como era antigamente. Nós estamos nessa fase. Jesus não exige isso de nós. Ele exige, ele pede tão somente mansidão. Se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Se alguém te forçar a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Ou seja, tolere, tenha paciência, porque a resolução de estar com Jesus é nossa. Ele mesmo nos disse isso, porque respeitou toda a gente. Como que a gente vai saber desse desejo de Jesus? Meus amigos, só no Novo Testamento. Só estudando o Novo Testamento, parando para pensar em cada versículo que os evangelistas anotaram. Não apeles, diz Emmanuel, para o Senhor como advogado da fuga calculada do dever. Ele quer os nossos corações tranquilos, felizes, asserenados, mas no dever, cumprindo o nosso dever de cada dia. Essa é uma promessa de fidelidade aos homens. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então, recapitulando as promessas, para quem não anotou, promessa de felicidade, promessa de justiça, promessa de proteção, de atendimento, de acompanhamento, de alívio e repouso e, por fim, a promessa de fidelidade à raça humana, aos seres humanos. São as 7 promessas que nós escolhemos hoje e que cada uma tem uma dependência de nós mesmos. Felicidade depende da nossa capacidade de resiliência, de conformação, de nossa ação no bem.
Justiça depende de nosso autocontrole, para não ter ira, né? De nossa vida coletiva e respeitosa. Proteção depende de nossa acomodação aos comandos do pastor, cuidador de todos nós. Atendimento fica subordinada ao nosso empenho em conviver com harmonia, com alegria na convivência, com fé em Deus e fé nos homens, na certeza de que todos são luz aqui na terra. E o que Ele pode fazer, eu não posso. Nós nos complementamos, porque há coisas que eu não sei e não posso, mas que dele ali sabe e pode. Então, nós precisamos uns dos outros. Nós somos luz, e foi Jesus quem nos disse isso. A promessa de acompanhamento depende também de nossa aceitação íntima dos postulados cristãos. A promessa e até espírita também, porque é a promessa do Consolador. A promessa de alívio e descanso depende da gente tomar sobre nós o nosso jugo e aprender a mansidão de Jesus. E a de fidelidade depende de estarmos nós também com eles. Porque em dado momento de sua vida aqui na terra, Jesus estava em Jerusalém e com Jerusalém. Mas Jerusalém não estava com Jesus. E Jesus faz aquele célebre lamento sobre Jerusalém, em que ele chora e lamenta que Jerusalém não estava com ele, e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os pintainhos sobre as suas asas, e tu não quiseste. Jesus quis, Jerusalém não quis. É assim que nós estamos hoje. Jesus quer que vivamos em paz, e por isso nos deixou a sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. É uma outra paz que nós precisamos buscar. A paz do coração, asserenado no bem. E ele disse isso num momento sereno, tranquilo? Não. Na última ceia, quando havia medo da perseguição dos judeus e dos romanos, quando havia traição, quando havia entrega do próprio Cristo, quando os discípulos se dispersaram, foi nessa ocasião que Jesus ofereceu a paz. E é nessa hora de dor, de transtorno, de tantas doenças mentais, nesse momento é que Jesus está aqui, nesta sala, nos oferecendo a sua paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Fiquem nessa paz de Jesus e que Ele abençoe esse momento de ternura, esse momento de encontro de corações que estão em busca do amor de Jesus, que é o único e verdadeiro amor das nossas vidas. Muita paz. Vou dar o primeiro abraço, depois vocês fazem os demais. Que bom que vocês estão conosco. Deixa eu pegar o microfone. Amigos, é semente do Evangelho, é água cristalina que nós estamos tendo oportunidade de vivenciar hoje e amanhã. Aproveitem. Nós vamos dar um pequeno intervalo de 15 minutos para a gente esticar a perna, tomar um café, tomar uma água, usar o banheiro e retornaremos às 16 horas. Ok?
Até mais.